A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra poderosa. Receba suprimento no tempo da crise. Sabe, filho, hoje eu quero compartilhar com você sobre 2 episódios na vida de Eliseu, os quais nos mostram a provisão de Deus para tempos de crise. Nesse mundo, os maiores desafios naturais que enfrentamos têm a ver com 2 áreas principais: abastecimento, medo de não ter dinheiro, e saúde. Portanto, não somos hipócritas dizendo que o Senhor está apenas nos preparando para o céu. O Senhor deseja que tenhamos uma vida próspera e saudável aqui. Receba a resolução, a solução para vencer a crise. Preste atenção em 2 Reis, capítulo 4, do verso 38 ao 41. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos do profeta sentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos do profeta. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu a sua capa com colossítias. Voltando, cortou-o em pedaços e pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. No verso 38, nós lemos que voltou Eliseu a Gilgal e havia fome naquela terra. Gilgal sempre foi um lugar de bênção. Foi o primeiro lugar onde Josué e o povo de Israel acamparam quando atravessaram o rio Jordão. Gilgal era o lugar das 12 pedras. Era também o lugar onde crianças que não haviam sido circuncidadas saíram do Egito 40 anos antes, foram circuncidadas. Gilgal era um lugar de bênção. O nome Gilgal significa rolar para fora. Indica que a sua vergonha e a sua reprovação se foram. A cruz é onde a nossa vergonha foi removida. O texto também diz que havia fome na terra. Era um tempo de fome. Em tempos de fome são tempos de crise. Num tempo de muitas vozes, temos fome de ouvir a voz genuína da palavra de Deus. Nesse contexto, Eliseu se reuniu com seus discípulos e um deles saiu ao campo para colher ervas. A água já estava fervendo, o cozinhado já estava sendo preparado, mas um discípulo, cujo nome não é dado, saiu para tentar melhorar o que já estava sendo feito. Essa pessoa foi procurar algo lá fora, como se a sopa precisasse de algo que a tornasse ainda melhor. Tudo começou no jardim. Deus preparou um rico e delicioso banquete para o homem e sua mulher. Tudo estava preparado desde o primeiro dia. Adão e Eva encontraram uma obra terminada, uma obra consumada. Não precisavam construir, não precisavam semear, não precisavam cavar, não precisavam cortar, não precisavam construir nada. Só desfrutava de uma obra pronta. Deus queria que o homem desfrutasse de tudo que ele havia feito e desse toda a glória. Mas o homem começou a olhar para uma árvore e disse: acho que Deus deixou de fora algo que poderia melhorar a minha sabedoria. Daí veio a queda. O homem sempre tenta melhorar, mas o que ele traz é morte. Aquele discípulo saiu para procurar ervas. E a palavra erva no hebraico é muito interessante, que ela vem do orvá, que significa não apenas ervas,
mas também significa algo cintilante, brilhante. Há muita coisa cintilante sendo falada e ensinada pela internet. Pode ser brilhante e parecer bom, mas o resultado é morte. No verso 39, nós lemos que ele saiu e encontrou uma trepadeira silvestre. Na verdade, trata-se de uma videira ou parreira brava. Parece videira, mas o seu fruto é venenoso. Cristo é a verdadeira videira. Não há mais parreiras bravas nesse mundo tentando chamar a sua atenção. Aquele homem confiou nos seus olhos. Em outras palavras, ele viu algo que brilhava, parecia um bom fruto, e ele fez como fez Adão e Eva. Ela viu que a árvore era boa, bonita, e pensou que poderia melhorar o que Deus havia feito por eles. Mas no fim, perdeu tudo. O homem queria melhorar a sopa, porque aquela fruta estava brilhando. Então a pegou, cortou em pedaços e colocou na sopa, que ainda estava fervendo. A palavra de Deus diz que enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. A panela é o lugar da comida, deve ser um lugar de vida, um lugar de sustento, um lugar onde você não espera encontrar morte, um lugar de nutrição, de vida e não de morte. Mas agora havia morte na panela. As pessoas buscavam a vida e, em vez disso, encontraram a morte. O que sustenta a vida? O que dá a vida? Eu sei que é comida natural, mas eu quero aplicar ao ministério do púlpito, porque dele, do púlpito, a palavra que deve dar vida é pregada, e a palavra morte não é esperada na panela. O problema é que havia morte na panela, e eles não podiam comer. Então clamaram o homem de Deus. Pelo menos eles sabiam a quem clamar, porque Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que Eliseu disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O que eles trouxeram? Um pouco de farinha. Tenha cuidado. A maneira do mundo natural é essa. Se há algo ruim, deve ser removido. O caminho do mundo espiritual é esse. Acrescente algo maior. E assim as coisas funcionam nesse mundo. Se você tem uma boa comida e alguém coloca algumas fezes dentro dela, apenas um pouco, você não pode comer essa comida inteira. Então, se o seu filho disser: pai, esse filme é bom, só tem uma parte de uma mulher nua, só isso, não diga: vá em frente e coma. Isso é algo completamente tolo. Uma comida 99% limpa ainda é uma comida suja. Se você beber a melhor água que passou por inúmeras filtrações, e alguém colocar um pouco de veneno nela, apenas um pouco, você beberia? Claro que não, porque a impureza se espalha. A impureza é maior do que a parte boa, não importa o quanto a boa seja. Este é o mundo em que vivemos. Há apenas uma cura, e é quando Jesus entra numa situação venenosa. A Bíblia nos diz que o Senhor veio no meio das nossas necessidades, nossas depressão, nossa queda e nossa maldição. Ele se moveu entre nós. Ele não vivia sozinho no palácio, em algum lugar de Jerusalém, atendendo apenas pessoas de elite, mas ele estava entre os pobres, em quem tocava, saía dele um poder que curava a todos. Lá em Lucas capítulo 6, verso 19. Então Eliseu disse, no verso 41, traga-me um pouco de farinha. Se você considerar que a farinha, nas 5 ofertas de Levítico, há uma oferta que não representa a morte do Senhor, enquanto todas as outras 4 são figuras de sua morte. Apenas uma oferta fala da sua vida, que é a oferta de manjares. Vamos ler? Levítico capítulo 2, verso 1. Quando alguma pessoa fizer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. A farinha fina, quando você toca,
Mal sente como é fina, como pó, e é suave. Não tem nada de grosseiro, nada de irregular. Se pensarmos que o nosso Senhor Jesus não há nada de grosseiro em seu estilo, em suas palavras, em seu caminho, não há nada de irregular, nenhuma característica nele predomina. Quando é resoluto, não faz mal. Quando ele serve, lava os pés. Não é servil, mas é apenas algo principesco sobre ele. Ele é totalmente equilibrado em todo o seu caráter. Ele é sincero, mas gentil. Algumas pessoas são gentis à custa da verdade, mas ele é gentil e verdadeiro. Em Levítico 2, capítulo 2, verso 1, continua: sobre o qual derramará azeite. O óleo é a figura do Espírito Santo. Jesus, em sua vida terrena, foi a farinha fina. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada ação foi motivada, impelida e guiada pelo Espírito. E ele acrescentará um pouco de incenso a você. Isso significa que cada pensamento, cada palavra, cada ação de Jesus elevou-se a Deus com um perfume suave. Depois que Eliseu derrama farinha na panela, já não havia nenhuma morte ali. Nesse mundo que vive sob maldição, o que é impuro torna o que é puro impuro. Mas quando você coloca Jesus, ele é o único que é maior do que qualquer impureza. Quando Jesus tocava o impuro se tornava puro. Quando a farinha foi colocada na panela, toda a morte foi embora. Nosso Jesus entrou no caldeirão da morte, na cruz, por você e por mim. E sabe quem saiu? Nosso Senhor Jesus. Você sabe quem foi deixado para trás? A morte. A morte teve que se curvar diante de um homem que fez curvar diante dele. Receba provisão no meio da crise. O Espírito Santo juntou essas duas histórias. Na primeira temos uma solução sobrenatural em tempos de fome. Na outra temos a provisão. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 42 ao 44, veio um homem de Baal Salice e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espiga verde em seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu por isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs adiante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. O homem trouxe a Eliseu os pães das primícias, ou seja, o dízimo. Era uma época em que havia fome na terra e o dízimo não havia sido trazido. Além disso, ele não deveria ter sido levado a um profeta, mas deveria ser entregue aos filhos de Arão, que haviam sido expulsos da terra naquele momento. Tudo estava fora de lugar. Estava tudo em desordem e confusão. Mas houve um homem que foi sincero: e eu ainda quero dar o dízimo. Para onde eu vou? Foi até Eliseu, e não apenas os suprimentos começaram a fluir abundantemente, mas também sobraram, como eu amo as sobras. Essa história nos lembra a ocasião em que o Senhor Jesus multiplicou os pães e peixes. Há duas diferenças entre Jesus e Eliseu. Uma diz a respeito da dimensão do milagre, a outra ao estilo do milagre. A dimensão do milagre do Senhor foi muitíssimo maior. O Senhor Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e houve 12 cestos cheios de sobra. Portanto, em tudo, Jesus sempre tem primazia. Quanto ao estilo, observe a maneira como Eliseu realizou o seu milagre. Ele tinha que dizer: assim diz o Senhor. Mas Jesus não precisava: assim diz o Senhor, porque Ele é o Senhor. Porque houve sobras em ambos os casos, tanto na história de Eliseu quanto na história de Jesus. Porque Deus quer que você saiba que a sua provisão é sempre maior que as suas necessidades. É uma história que retrata bem a afirmação: na casa de meu pai há muito pão. Em Lucas capítulo 15, verso 17. A provisão do Senhor sempre excede as suas necessidades. O amor do nosso Senhor Jesus é tão grande quanto ao seu poder.
Ambos não podem ser medidos e nem ter fim. Você pode dizer que o seu poder é tão grande quanto o seu amor, imensurável. Você sabe onde ocorreu o milagre, onde Jesus alimentou 5.000 homens? A Bíblia diz que aconteceu num deserto, lá em Mateus capítulo 14, verso 13. Mesmo quando Jesus alimentou 4.000 homens, ele disse aos seus discípulos: vão comer alguma coisa. E eles disseram: onde podemos comprar comida? Este é um lugar deserto. Em Mateus capítulo 15, verso 32 e 33. O que é um lugar deserto? E o que deserto do homem é o armazém do nosso Senhor. O seu deserto é o armazém dele. O problema é que quando você pensa que é capaz, ele não pode manifestar a sua habilidade. Quando você pensa que pode ir sozinho, ele não pode trabalhar por você ou através de você. Quando você pensa que tem habilidade, ele deixa de ser a sua força. Mas no momento em que você descansa nele, sobre qualquer coisa, ele se torna a sua habilidade. Em cada situação que você enfrenta hoje, em diante, declare: Senhor, essa é a situação. E quase como você desse um passo atrás e dissesse: Senhor, esta é a sua situação. Senhor, este é o seu problema. Senhor, esta é a tua dificuldade. Quando você encontra o seu chefe, declara: Senhor, este é o seu problema. Ou quando você encontrar a sua sogra, declare: Senhor, ela é o seu problema. Exponha tudo, a vida de Cristo em você. Quanto mais você joga qualquer preocupação sobre ele, mais ele flui. No entanto, em vez disso, muitas vezes somos tentados a fazer, agir, operar. Ambas as duas histórias, em 2 Reis 4, têm a ver com cura e provisão. Tudo se encontra na graça do Senhor Jesus. E que um amigo pronto, um amigo doce, um amigo bondoso, um amigo cheio da graça, ele ama mais do que você imagina. Aleluia. Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Que no tempo de crise, no tempo de luta, no tempo de escassez, os teus filhos sejam abençoados, sejam favorecidos. Livra eles, Pai, da derrota, do fracasso, livra eles da falência, livra eles da necessidade, que eles venham prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que foi abençoado com essa palavra, comente aí no nosso canal do YouTube e nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Se você foi abençoado e deseja ser um financiador do nosso ministério, aí tem o número do Pix para que você possa fazer qualquer tipo de oferta e Deus vai multiplicar na sua vida. Creia, nós somos terra fértil e você pode semear e a sua colheita será certa, em nome de Jesus. Amém?